Eu tinha 63 anos quando aprendi que o silêncio pode ser mais devastador do que qualquer grito. Naquela noite, dentro de um restaurante que eu mesma ajudei a pagar, minha nora se levantou da cadeira, apontou para mim na frente de 40 pessoas e disse com uma voz que não tentou nem um pouco ser discreta: "Alguém pode levar essa senhora para casa? Ela não combina com esse ambiente." Eu não respondi. Dobrei meu guardanapo de tecido, coloquei ele com cuidado sobre a mesa, peguei minha bolsa e saí andando devagar, com a cabeça erguida. 40 pares de olhos me acompanharam até a porta. O que nenhum deles sabia é que eu tinha esperado por aquele momento por quase 8 meses. Deixa eu te contar tudo desde o começo. Meu filho Rafael sempre foi um homem bom demais para o próprio bem. Desde criança, ele era o tipo que dividia o lanche, que defendia o colega mais fraco, que nunca conseguia dizer não para ninguém. Eu criei ele assim, com orgulho, mas com o tempo, fui percebendo que essa bondade dele era exatamente o que certas pessoas procuravam. Ele conheceu Camila numa viagem de trabalho, 6 anos atrás. Ela era bonita, articulada, sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Nos primeiros meses, foi atenciosa comigo. Me ligava nos domingos, me mandava mensagem no aniversário, me chamava de segunda mãe. Eu não desconfiei de nada. Por que desconfiaria? O casamento deles foi simples, a pedido dos dois. Aluguel de espaço, buffet para 80 pessoas, nada extravagante. Eu contribuí com R$30.000, porque queria ajudar, não porque alguém pediu. Fiz isso de coração. 1 ano depois, quando eles decidiram comprar um apartamento, Rafael me procurou. Ele disse que tinham encontrado um imóvel bom, num bairro seguro, mas que estavam R$50.000 abaixo do que precisavam para fechar o financiamento sem comprometer muito o orçamento mensal. Perguntou se eu poderia emprestar, com calma para pagar. Eu não emprestei, eu dei. R$80.000 da minha reserva, que tinha levado 22 anos construindo depois que fiquei viúva. Disse a ele que não precisava me pagar, que era presente de mãe. Rafael chorou. Camila estava do lado. Sorriu, me abraçou e disse que nunca ia esquecer o que eu fiz por eles. Ela não esqueceu, mas a gratidão durou menos do que eu imaginava. A mudança foi gradual, como essas coisas sempre são. Primeiro, os jantares em família começaram a ter sempre algum impedimento. Depois, quando eu ligava para meu filho, ele atendia rápido e dizia que estava ocupado, que te ligo mais tarde. E o retorno demorava dias. Nas poucas vezes que nos víamos, Camila estava sempre presente, sempre guiando a conversa para outro lado quando eu e Rafael ficávamos mais próximos. Eu comecei a notar, mas guardei para mim. A descoberta aconteceu por acaso, como muitas verdades importantes na vida. Era uma terça-feira de março. Rafael estava viajando a trabalho e eu passei no apartamento deles para deixar um pote de canja, porque Camila tinha mencionado numa mensagem que estava com dor de garganta. Tinha a chave do apartamento desde que eles se mudaram, combinação que Rafael insistiu em manter para emergências. Toquei o interfone 3 vezes. Ninguém atendeu. Mandei mensagem no celular dela. Nada. Achei estranho porque o carro dela estava na garagem. Decidi subir. Quando abri a porta, o apartamento estava silencioso, mas havia 2 copos sobre a mesa de centro da sala. 2 copos com resquício de vinho tinto, sendo que Camila não bebia vinho. Ela sempre dizia que era alérgica ao tanino. Eu não entrei mais do que 3 passos. Coloquei o pote sobre a bancada da cozinha, saí e fechei a porta com cuidado. Naquela noite, fiquei horas olhando para o teto do meu quarto. Nos dias seguintes, eu observei. Não fiz isso por maldade, nem por vontade de destruir nada. Fiz porque sou mãe. E quando uma mãe sente que o filho está sendo enganado, algo dentro dela não consegue fingir que não viu. Comecei a prestar atenção em pequenas coisas. O perfume diferente nas roupas de Camila nas vezes que cruzávamos. A forma como ela desviava o olhar quando Rafael falava sobre o futuro dos dois. As viagens de fim de semana que ela fazia com amigas, enquanto meu filho trabalhava double shifts para pagar a parcela do apartamento que ele insistia em honrar, mesmo eu tendo dito que não precisava. 3 semanas depois da minha visita inesperada, minha sobrinha Fernanda, que mora no mesmo bairro do casal,
me mandou uma mensagem. Ela não sabia de nada do que eu estava pensando. Ela só me mandou uma foto que tinha tirado quase sem querer, enquanto saía de uma farmácia. Camila, de mãos dadas com um homem que não era meu filho, entrando num café da esquina. Eu salvei a foto. Não falei nada para Fernanda. Disse que devia ser um amigo de trabalho. A partir daí, fui juntando. Não me tornei obcecada. Não passei a vigiar a vida dela 24 horas. Mas quando algo aparecia no meu caminho, eu guardava. Fernanda me mandou mais 2 fotos nas semanas seguintes, sem saber que estava me ajudando a montar um arquivo. Uma amiga em comum me contou, de passagem, que tinha visto Camila num restaurante com um homem charmoso, achando que eu já sabia, porque era provavelmente colega de trabalho dela. Em 6 meses, eu tinha um conjunto de evidências que não deixava margem para dúvida. Durante todo esse tempo, meu filho não sabia de nada. Eu olhava para o rosto dele nas poucas vezes que nos víamos e via um homem que acreditava que estava construindo uma vida sólida. Trabalhava muito, economizava, falava com orgulho sobre a promoção que estava por vir. Eu me perguntei muitas vezes se devia falar. Perdi noites de sono com isso, mas cada vez que eu me preparava para ter essa conversa, algo me parava. Medo de que ele não acreditasse. Medo de que Camila virasse a situação e eu ficasse como a sogra enciumada que queria destruir o casamento do filho. Sem meu filho ao meu lado, eu não tinha como ganhar essa batalha. E sem prova sólida na mão do momento certo, ela podia desaparecer com tudo, inclusive com os 80 mil reais que eu tinha dado. Então eu esperei. A promoção de Rafael veio em outubro. Gerente regional, cargo novo, aumento significativo. Ele me ligou animado, a voz mais leve do que eu tinha ouvido em muito tempo. Eu chorei de alegria genuína, porque, independente de tudo, aquilo era a conquista dele. Camila organizou um jantar para celebrar. Reservou um salão privativo num restaurante italiano no centro da cidade. Convidou 40 pessoas. Colegas de trabalho de Rafael, amigos do casal, alguns parentes. Ela me ligou pessoalmente para me convidar, voz doce. Disse que eu era parte importante da vitória do meu filho. Eu aceitei. Naquele dia, me arrumei com cuidado. Escolhi um vestido azul marinho que minha irmã tinha me dado no Natal. Sapato baixo confortável, brincos discretos. Não fui extravagante. Não fui desleixada. Fui como uma mãe vai celebrar o filho. Cheguei pontualmente. O salão estava bonito, decorado com flores brancas e velas sobre as mesas, um banquete generoso no centro. Cumprimentei as pessoas que conhecia. Sentei no lugar que me indicaram, que ficava numa das extremidades da mesa longa, longe de Rafael, longe de Camila. Durante a primeira hora, tudo correu bem. Rafael fez um brinde, agradeceu a cada pessoa presente. Me olhou com aquele sorriso que ele tem desde criança e disse que a mãe era sua maior torcedora. Eu segurei as lágrimas. Foi depois da sobremesa que aconteceu. Camila estava animada com o vinho e com a atenção que recebia. Ela tinha um jeito de se colocar no centro das conversas, de transformar cada conquista do marido numa história onde ela também era protagonista. Eu observava da minha extremidade da mesa, comendo em silêncio, participando das conversas dos que estavam perto de mim. Em algum momento, não sei bem como começou, a conversa na mesa se voltou para a decoração. Uma das convidadas perguntou sobre o apartamento do casal. Disse que tinha ouvido que era lindo. Camila começou a descrever cada ambiente com detalhes. A reforma que tinham feito, a mobília que escolheram, o valor que tinham investido. E então ela disse, com aquela voz que carregava uma pontada que só eu reconheci: "A gente investiu muito, mas foi tudo com o nosso esforço, né, amor? A gente não depende de ninguém." Meu filho sorriu sem entender o que estava sendo dito. Eu entendi. Coloquei a colher de sobremesa sobre o prato com cuidado, limpei os cantos da boca e continuei em silêncio. Foi quando a filha de uma amiga de Camila, uma moça jovem que devia ter uns 20 e poucos anos, fez um comentário inocente sobre como era bonito ter a família toda junta para celebrar. Olhou para mim e perguntou se eu era a mãe de Rafael. Antes que eu pudesse responder, Camila se levantou. "Gente, com licença um segundo." A mesa ficou em silêncio. Ela sorriu para a plateia, como quem vai anunciar algo importante, e então
virou o olhar para mim. Dona Teresa, a senhora está bem? Porque a gente pode chamar um carro para te levar para casa. Fica bem mais confortável do que ficar aqui até tarde, né? Essas festas de jovem cansam. Eu percebi que a sala havia ficado quieta. Havia algo no tom dela que não era pergunta. Era dispensa. Olhei para meu filho. Ele estava com a expressão confusa de quem ainda estava processando o que tinha acontecido. Deixa-eu ser direta, ela continuou, a voz ainda sorrindo, mas os olhos já sem nenhum calor. A senhora já comeu, já viu o Rafael ganhar o brinde, já fez sua parte, pode ir descansando. Esse ambiente aqui não é bem o perfil da senhora. 40 pessoas. Silêncio absoluto. Eu senti o calor subir pelo pescoço. Senti o peso de todos aqueles olhares. Mas algo muito mais antigo e muito mais firme do que o constrangimento segurou meu corpo no lugar por alguns segundos, apenas o tempo suficiente para que eu terminasse de processar o que estava guardado dentro da minha bolsa. Me levantei devagar. Dobrei o guardanapo de tecido. Coloquei sobre a mesa. Peguei minha bolsa. Rafael abriu a boca. Mãe, eu sorri para ele. Só para ele. Um sorriso que tentou dizer: eu te amo, e o que vou fazer agora, faço por isso. Depois virei para Camila e disse apenas: boa noite para todos. E saí. O estacionamento estava frio. Eu caminhei devagar até o meu carro, abri a porta, sentei no banco do motorista e fiquei parada por exatos 2 minutos olhando para o volante. Então, abri o WhatsApp. Tinha um grupo de família que existia há anos, criado pelo próprio Rafael quando os primos começaram a se dispersar pelo país. Tinha 42 membros. Irmãos, cunhados, primos, tios, os pais de Camila que Rafael tinha adicionado quando casaram. Eu tinha preparado aquela mensagem semanas antes. Tinha revisado cada palavra. Tinha me perguntado inúmeras vezes se era certo, se era o momento, se havia outro caminho. Naquela noite, dentro do estacionamento frio, a resposta estava clara. Envié. Primeiro, uma mensagem de texto simples. Rafael, me desculpe por fazer isso assim, mas eu te amo demais para ficar em silêncio mais uma noite. Depois, as fotos, todas com data, hora e localização. A da farmácia, tirada por Fernanda. As do restaurante. A da entrada do condomínio onde o homem morava, que eu tinha descoberto pelo perfil público dele nas redes sociais. Os prints das conversas que uma das amigas de Camila, sem saber o que estava realmente acontecendo, tinha me mostrado achando que eram mensagens inocentes. Eram 18 arquivos no total. Por último, uma mensagem final. Você merece saber a verdade, e merece ter sido o primeiro a saber. Me perdoa por não ter tido coragem antes. Fechei o celular, liguei o carro e fui para casa. Ainda estava tirando o sapato quando o telefone começou a tocar. Era Rafael. Deixei tocar, não porque não queria falar com ele, mas porque sabia que naquele momento ele precisava de espaço para respirar, não de mais informação. Ele ligou 4 vezes em 15 minutos. Na quinta, atendi. Havia um barulho de fundo, vozes, o som abafado de quem está num ambiente fechado, tentando sair para um lugar mais silencioso. Então, a voz do meu filho, irreconhecível. Mãe, só isso. Uma sílaba com o peso de tudo que ele ainda não conseguia formular. Estou aqui, meu filho. Ele ficou um longo tempo sem falar. Eu ouvi a respiração dele se regularizando aos poucos. Depois ele perguntou: você sabia há quanto tempo? 8 meses. Silêncio. Por que não me falou antes? Essa pergunta eu tinha ensaiado também. Tinha pensado em diferentes formas de responder. Mas naquela hora só saiu a verdade simples. Porque eu precisava que você visse com seus próprios olhos e não achasse que era ciúme meu. Você sabe que ela sempre soube me colocar como a vilã. Se eu chegasse a ter você sem prova, sem o momento certo, ela ia virar isso e você podia me perder. Ele ficou em silêncio por um tempo tão longo que eu achei que a ligação tinha caído. Ela negou tudo. Ele disse finalmente. Ficou me dizendo que as fotos não eram o que pareciam, que você estava armando, que sempre soube que você nunca gostou dela. E você acreditou nela? Uma pausa. Não. Eu fechei os olhos. Tem mais coisa que você precisa saber, eu disse.
Não hoje, mas tem. Havia uma movimentação financeira que eu tinha descoberto mais recentemente, já nos últimos 2 meses. Uma conta conjunta que Rafael tinha aberto com Camila para as despesas do apartamento recebia depósito automático dele todo mês. Eu tinha visto, por acaso, um extrato impresso que estava sobre a bancada quando passei no apartamento certa tarde, a porta entreaberta, Rafael me chamando de dentro do quarto para pegar um documento. Os valores de saída não batiam com as despesas que Rafael me descrevia quando conversávamos sobre finanças. A diferença, em 12 meses, somava algo próximo de R$ 22.000. Para onde ia esse dinheiro, eu não sabia com certeza, mas sabia o suficiente para que Rafael precisasse verificar. Contei para ele naquela noite, com calma, sem drama. Ele ouviu tudo. Quando terminei, ele disse: "Mãe, eu fiz uma burrice. Você se apaixonou por alguém que não merecia. Isso não é burrice. Dei todo o controle da minha vida para ela. Você confiou. Tem diferença." Ele ficou mais um tempo em silêncio. Depois: "Você pagou R$ 80.000 para esse apartamento. Esse apartamento é seu. Você vai resolver isso com o advogado. Mas o bem é seu. E se ela tentar ficar com metade? Então você vai ter o melhor advogado que eu puder ajudar a pagar." Ele começou a chorar. Não o choro de criança que eu conhecia, mas aquele choro adulto, contido, que sai de uma dor que não tem mais onde caber. Eu fiquei na linha sem falar nada, só escutando, sendo presença. Depois de um tempo, ele disse que ia ficar na casa de um amigo naquela noite, que não conseguia voltar para o apartamento ainda. "Vai lá, descansa. Amanhã a gente conversa com mais calma." "Mãe." "Sim, obrigado." Desliguei o telefone e fui para a janela da sala. A rua estava quieta, só o barulho distante de algum carro e os grilos no jardim do vizinho. Fiquei ali parada por um bom tempo, sem pensar em nada de específico, só sentindo o peso daquele dia saindo do meu corpo aos poucos. Nas semanas seguintes, as coisas se moveram na velocidade que essas coisas se movem quando uma família inteira precisa absorver um choque. O grupo de família ficou em silêncio por 2 dias depois das mensagens. Depois, começou um fluxo de conversas privadas que eu acompanhei de longe. A mãe de Camila me mandou uma mensagem longa me acusando de destruir o casamento da filha. Eu li, não respondi. Alguns amigos de Rafael que estavam no jantar me procuraram para dizer que ficaram chocados com o que Camila tinha feito, que já tinham estranhado o comportamento dela antes, que nunca souberam como dizer. Eu agradeci cada um com gentileza. Rafael foi morar comigo por 1 mês, enquanto resolviam a separação. Naquele mês, conversamos mais do que nos últimos 3 anos juntos. Ele me contou coisas que não sabia que ele guardava. Eu contei coisas que não sabia que eu guardava. Comemos juntos, assistimos filme, discutimos bobagens sobre futebol como nos velhos tempos. Numa noite, ele me perguntou se eu me arrependia de ter esperado tanto tempo para falar. Fiquei um momento pensando na resposta honesta. Me arrependo de não ter encontrado uma forma mais gentil. Eu disse: "Não para ela, para você. Você mereceu saber de uma forma menos pública. Foi a forma que ela criou." Ele respondeu: "Se ela não tivesse feito o que fez naquele jantar, como ia acontecer?" Essa pergunta ficou comigo, porque é verdade que eu tinha esperado o momento certo. Mas a pergunta que ainda fica, a que não tem resposta fácil, é a seguinte: e se ela não tivesse me humilhado naquela noite? Eu teria encontrado coragem de outra forma? Ou teria continuado guardando, esperando, protegendo meu filho de uma dor que ele inevitavelmente ia ter que sentir de qualquer jeito? Não sei responder isso com certeza. O que eu sei é que meu filho hoje está bem. Não de imediato, claro. Houve semanas difíceis, um processo de separação que não foi rápido nem barato, a dor de quem desmonta uma vida que construiu acreditando que era sólida. Mas ele está bem. Trabalha, dorme, ri. Veio me visitar no domingo passado com uma torta de limão que fez pela primeira vez seguindo minha receita. A torta ficou azeda demais. A gente comeu tudo. E eu fico pensando, enquanto escrevo isso, quantas mulheres estão na posição em que eu estive, vendo algo que não podem provar ainda, guardando por amor, por medo, por não saber qual o momento certo, sendo chamadas de enciumadas, de controladoras, de mães que não sabem soltar o filho.
Eu sei que fiz certo em defender meu filho. Disso não tenho dúvida. Mas eu também sei que fiz certo poderia ter acontecido de outra forma, num momento que eu escolhesse e não num momento em que me forçaram a reagir. Essa é a parte que eu ainda carrego. Você está nessa posição agora? Você está vendo algo, sentindo algo, guardando algo porque ainda não sabe como? Então deixa eu te dizer o que eu aprendi. A verdade não some. Ela espera. E ela sempre aparece, de um jeito ou de outro. A questão é apenas se você vai estar preparada para o momento em que ela aparecer. Eu estava, e foi o suficiente.